Olá, bem-vindos ao Memórias da União. Hoje nós temos o prazer de receber Eduardo Félix. É um técnico em pré-impressão, um técnico em eletrônica, um técnico em mecânica, enfim. Teve problema, Eduardo resolve. E ele está aqui com a gente desde que o sistema Offset foi instalado na empresa. Então vocês imaginem quantas histórias ele tem para contar. E eu vou começar com uma pergunta, Eduardo, que é muito comum nesse Memórias da União, que é o seguinte: como foi que você chegou à União? Como foi que você foi atraído para vir para cá? Quem foi o seu padrinho para você chegar aqui na União tão cedo e já com a nova tecnologia? Foi o seguinte, eu trabalhava no Norte e fiquei sabendo que a União estava adquirindo uns equipamentos novos, mais avançados do que o do Jornal Norte. E você chegou no Norte, na Offset também? Foi na Offset, no Norte, na implantação do Norte. Certo. No Norte eu fui fazer digitação, que dá o nome de teclador, né, perfurador. Né? E enquanto eu estava aguardando para fazer o teste, tinha um casal montando as fotocompositoras, corpo gráfico. Certo. Né? Lá no Norte? No Norte. Certo. E estava esperando, estava demorando, então eles podem entrar, eles podem. Eu disse, posso lhe ajudar? Eles podem. E não estava montando como ainda estavam fazendo a parte elétrica. E eu comecei a ajudar a puxar o fio, colocar. Você tem formação da escola técnica, né? Da escola técnica. Ah, tá certo. Eu fazia eletrotécnica. Certo. Né? Aí era até seu Paulo, engenheiro. Aí chegou, simpatizou comigo, né? Aí disse, eu estou precisando de técnico de eletrônica. Eu disse, na Paraíba não tem, que ainda não tinha um curso técnico de eletrônica na escola técnica. Tem eletrotécnica e uma cadeira de eletrônica. Ele disse, você faz? Eu digo, faço. Ele disse, então fica aqui já comigo. Foi assim, rapaz? Foi. Eu não cheguei nem a fazer. Isso foi em quando, Eduardo? Isso foi julho de 1973. Eita, julho de 73. A União foi um ano depois, né? Um ano depois. Aí, pronto. Aí já fiquei no Norte, né, operando aquelas fotocompositoras. Um dia, para contar na União, já encerra a questão do Norte, né, o início dessa minha atividade, e um dia deu um problema numa das fotocompositoras. Só tinha duas, muito lenta. Se uma quebrasse, o atraso tudo, né? 50 linhas por minuto. Né? Aí eu digo, o que é que eu faço? Aí eu sei que tinha um leitor grande na frente, 4 parafusos e um monte de plug cheio de fio. E aquele, fiquei até impressionado, porque eu nunca tinha visto, né? Eu anotei, né, a marca onde encaixar, embora que nem precisava, porque cada encaixe só caía Era único, né? Era único, né? E peguei um de reserva, que veio, né, vinha todas as placas, tudo de reserva, e coloquei no local, certo? A máquina funcionou. O diretor executivo, Marconi Góes, disse, a partir de hoje você é o chefe daqui, viu? Foi logo assim, né? Foi logo assim, né? Bem, aí, como eu fiquei ciente que tinha chegado equipamento, ia chegar equipamento novo, bem mais moderno, na União, eu vim até a União, aqui nesse prédio, no gabinete de Carlos Vieira. Né? Certo, Carlos Vieira, que já sentou nessa cadeira aí, já deu o depoimento dele aqui. Exatamente, né? Que depois teve no Jornal Momento, trabalhando pelo Momento. E foi ele que trouxe o sistema Offset para cá, Foi, inclusive a Contrel, né? A Contrel, todo o equipamento, né? O sistema de composição, o sistema de fotomecânica, dá o fotolito, mas fotolito é o produto, né? Né? Aí conversei com ele, ele disse, não, estamos precisando de uma pessoa dessa. Fique aparecendo aqui, que quando chegar, você vai participar da montagem. Isso no dia 13 de agosto de 1974. Foi um ano depois do Norte, né? Um ano certinho. Aí quando eu
vinha uma vez por semana, 15 dias, aí no dia 5 por aí, eu estive, como está chegando, está chegando. Faça o seguinte, passe lá na tesouraria. Né? Eu passo na tesouraria. E eu passei surpresa, né? Que aí, na primeira conversa tinha acertado o salário, tudo, um salário bem mais avançado que o norte. Chegou até o ponto de o norte levar para... Era Hernani Sáter, né, o governador, que a União estava carregando funcionário com um super salário. Diga aí, tá aí, tu sem querer estava criando uma crise. Exatamente. Estava no meio de uma crise, diga aí. Aí, eles passam na tesouraria. Quando eu cheguei na tesouraria, estava o mês de agosto todinho para receber. Cheque para tua? Diga aí. No envelope com dinheiro, viu? Ah, era dinheiro, viu? Era grampeado. Eu não nem carteira assinada, nem nada, né? E já o pagamento. Cheguei em casa, soltei dinheiro para todo canto. Pois é. Nunca vi tanto dinheiro. E no outro mês, agosto, setembro, pagamento, né? Pediram a carteira, assinaram, desde o dia 1º de agosto. Entrei no dia 14, mas assinaram retroativo, com 14 dias, né? Certo. Pronto. Aí quando chegou o equipamento, eu ajudei a montar, o técnico era Mauro, da Tejané, né? E fiquei na União. Cheguei no E norte. a impressora, como foi a rotativa? Você também... Não. Era um americano, né? Era. Que... Quando eu tive contato, ela foi montada anterior ao equipamento de composição. Ah, tá certo. Certo? Entendi. Foi montado anterior. Né? Ali quem ficava mais na frente era Inaldo Joca, né? Nosso Joca, exatamente, o nosso Joca. Que todos os jornais né? Exatamente. Tinha participação de Joca. Né? Aí esse foi o contato da União. Em novembro, se não me engano, de 74, foi a inauguração oficial da União em Alvesete. E aí eu permaneci na União, né? Dando expediente durante uns 15 anos e, posteriormente, eu ficava dando só assistência técnica. No plantão, né? Porque aí comecei a viajar, a trabalhar em outros jornais, né? Como no Correio, foram 44 anos de Correio, né? No Norte, um momento, né? As Exatamente. 3 fases do momento. E Alagoas, Sergipe, né? Aqueles jornais ali todos. Fosse o Alficeto que quebrasse, chama Eduardo, né? Era, e sobretudo a pré-impressão, né? A pré-impressão. A processadora de fio, processadora de chapa, né? A fotomecânica, né? O fotolito, né? A fotomecânica, fotolito. Aí eu fiquei. E em Alagoas tinha um jornal, que era Seu Pimentel, paraibano de Campina Grande, formado na famosa Politécnica, né? E ele disse, não, agradou logo de vista, disse, você vai ficar dando assistência aqui, né? E aí fui levando. Aí na União, sobretudo na União, foram muitas histórias, né? Foram, né, Eduardo? De história de rodar, de vestibulares, né? Dessa concorrência de vestibulares, de manifestações, de greves, né? Paralisações, tudo isso. Ô Eduardo, quando o sistema foi implantado, o offset, foi um sistema seguro, já funcionou perfeitamente, ou foi um sistema que foi se adaptando? Porque era uma coisa extremamente moderna, né? Foi um salto tecnológico. Porque a gente vinha de quê? Linotipo, das linotipo, né? E você aqui, antes da gente começar a entrevista, já estava dizendo que já tinha linotipo avançada, que você gravava numa fita e ela depois... reproduzia tantas e quantas vezes. A União tem uma dessa, que deve estar aí no pátio, né? Se não me engano era inglesa, de 1932. Eu admirava muito, eu chegava aqui no jornal, ia ver que as linotipos ainda trabalhavam, né? Aqueles impressores, Alai, Pinto, Brandão que juntava o material, Baltazar, eu ficava impressionado. Para mim foi o equipamento mais avançado que eu vi, apesar de ser todo mecânico, né? Certo. Só a caldeira que era elétrica, né? E o motor para puxar, muito impressionante. Né? Mas Eduardo, e a instalação? Aí funcionou? Não, funcionou perfeito. Apesar da experiência que já do Jornal Norte, o equipamento da União foi um equipamento
os teclados eram Varicomp 2000, já com... Varicomp 2000. E com já uma tela. Com monitor. Monitor. 2 com monitores e 3 sem monitores. Né? E a fotocompositora era Photon. Né? A produção maior, muito mais linha do que o do Norte, que era corpo gráfico. Ou seja, muito mais rápido, né? Mais rápido. E o exemplo Norte, a gente, cada tipo, cada fonte, tinha que mudar uma fita e trocar um codificador. Sal da União. Mecânico, tira, bota. Era. Abre, tira, bota a fita. E a União já era toda codificada. Né? A fita tinha mais canais, então já saiu o tamanho da linha, que era IPAI, que a gente vinha de Cícero, né? Aí, PAI, o corpo, a fonte. Tamanho, se negrito, se o que quisesse. Num disco só e com várias lentes que saía. A gente começou aqui com 16, com o corpo 8, né? E até o 48. Posteriormente, a direção foi aumentando, comprando as lentes, que eram bastante caras na época. Não era barato. Nova tecnologia, né, Eduardo? Aí compraram mais duas, a necessidade, e aí completou, né, a torre de lentes, né? E até o 72. Então, codificava, quero corpo 8 ali, eu já quero a chamada, um corpo maior, né? 16, 18, 24, e tinha. Né? E tudo por dentro de tudo. Tudo por dentro, né? Eu digo assim, você conhecendo tudo. Não saía daqui de dentro. Não saía daqui. Era. E a União era, né? Esse equipamento foi muito avançado. Um equipamento idêntico ao do Diário de Pernambuco. Certo? Só que o Diário de Pernambuco, quando a gente o disco, onde tinha 4 fontes de leitura, a da gente tinha 2. Né? Mas idêntico, Photon também. Né? Eduardo, isso aí a gente está falando de 73, 74, 75. Né? 76, 77. Qual foi a primeira bronca que tu pegou? Te lembras? Aqui? Sim. Lembro. Diga aí, conta aí pra gente. Foi a lâmpada do leitor, que a lâmpada tinha que ser codificada e cair dentro dos canais. A fita passava, tinha os furos e tinha que cair, né? A lâmpada meio cansada, já começou a ler errado. Eita, e aquilo é uma lâmpada especial, não é? Não era. Era lâmpada, o preço era quase de, digamos, de um carro quase médio por aí. Era muito cara. Muito cara. Importada. E por sinal, quando a União encerrou esse equipamento, a gente tinha todas essas peças de substituição. Isso tem um diretor que deixou isso tudo que eu pedia, chegava. Tinha reserva mesmo, um armário com tudo. Isso na gestão de Zé Souto, na administração disso aí que eu pedi, chegava tudo, era doutor Murilo Sena. Impressionante. O que chegava, qualquer peça, qualquer coisa, a gente tinha de reserva. E Murilo Sena não fazia questão. Tinha um armário. Pediu, ele. Só quero que você mantenha a chave, você tem acesso. Mas tinha. Aí, o que fiz? Liguei. Na época, aí puxaram 2 fios telefônicos para ficar perto e eu conversar com o Mauro, na Tejané. Certo, na Tejané em Recife. Que era a fornecedora, né? Era. O representante da máquina também. Aí, a gente teria que ter a sensibilidade, não é, Luiz Carlos? Porque começou a sair errado, mas sai a leitura, a palavra trocar M por N, U por O, aquelas que eram mais proximidade da codificação. Por quê? Porque esses erros eram comuns quando a temperatura elevava. Ah, rapaz, tinha esse problema de climatização, era? Tanto na perfuradora, que codificava errado, como na leitura. Ah, ele era sensível. E, se eu não me engano, era nessa sala mesmo onde ficavam os teclados. Certo? Aqui mesmo. Era sensível. E a temperatura tem que ter aquela que o fabricante recomendava, né? Digamos, 21 graus, por exemplo. Era trabalhar com a base de 18. 18 graus. 18. Para manter tudo resfriado, inclusive o próprio aquecimento do funcionamento, né? Tanto a sala
da perfuração, da digitação, como na composição. É porque havia duas partes. Uma é que todo o material que era produzido em máquina de datilografia tinha que ser digitado. Então, naquela fitinha, né? Naquela que era fita, como fita de telex, né? Aquela amarelinha, né? Pronto, idêntico. Só que ela, eu acho que tinha mais camadas do que o telex. Ela era mais larga, tinha mais canais. Pois é. Para ter mais informação, obviamente. Mais informações. Porque o telex só usava aquela margaridazinha, né? Que era a mesma coisa. E tudo caixa alta, não tinha negrito, não tinha... que começou com o teletipo, né? Pois é, exatamente. Depois chegou o telex. Exatamente, que o teletipo era usado para transmissão das notícias internacionais, não é isso? E a telefoto, né? Uma antena grande que tem aqui. Exatamente. Para chegar as fotos. Que era coisa como rádio amador, né? Era mesma coisa. Aí, além desse setor de digitação, aí ia para a fotocomposição, levava a fita que o computador lia, fazer essa leitura, no papel fotográfico. Fotografar no papel fotográfico e uma maquinazinha que revelava. Certo. E aquilo ali era pregado manualmente nas páginas, né, Eduardo? Aí ligando para desse defeito, né? Aí Maurício, e a sala, como é que está? Está aqui, está bem. Né? Bate um M, tem os 3 furozinhos na sequência, tem bater. Então é a lâmpada. E a lâmpada, tira a lâmpada com muito cuidado e vai ajustando. Tem osciloscópio? Tem não. Eita! Mas vai ajustando manualmente. O osciloscópio é aquele equipamento que lê o comprimento de onda, aquele negócio. Exatamente. Né? Pois é. Aí ele sabia que não tinha, né? Que conhecia bem aqui. Já que não tem osciloscópio, faça isso. Regula, era 2 parafusinhos saindo, pronto. Encaixou, faça a leitura, deu certo, pronto. Né? Não precisou nem comprar uma lâmpada nova, era uma questão de reserva. A gente tinha de reserva. Já tinha? Tinha de reserva. Quando veio a mala e vinha com tudo isso de reserva, né? Até os CIs, essas coisas, todinho vinha. Era mesmo? Era. Os chips da época, né? Tudinho. Né? O norte vinha em placas na mala, né? Já tocando as placas. A gente vinha, né? Porque a gente era 4 placas grandes, né? E veio os componentes. Mas era um equipamento muito avançado, né? Mas, Eduardo, um rapaz interessante que as coisas parece que convergem, né? Porque tu fosse fazer eletrotécnica, aí fosse para digitalização, o casal chegou para instalar, simpatizou, você foi lá, correspondeu à expectativa dele e de repente especializou-se nesse negócio. Quantos anos, Eduardo, já Porque ainda hoje, se houver bronca, chama Eduardo, né? Pois esses equipamentos hoje eu tenho, né? Não tem os equipamentos da época, mas tem equipamentos. Tem alguns. Por exemplo, a processadora, você não mexe na processadora? Sim, na processadora de CTP, disso, aquilo, né? E até nas impressoras, né? Pois a parte eletrônica, a mecânica você mexe também, mas não tanto, né? Não tanto. Já é mais... Aí quando terminou esse equipamento de fitas, aí chegou o equipamento Gepeto. Gepeto, rapaz, Gepeto e Cobra. Juntamente com Jório Machado. Com Jório Machado? Eu fui até numa feira em São Paulo com Jório e aí já estava. Por quê? Porque a fita já havia dificuldade de encontrar. Né? Chegamos até mais várias impressoras, mais umas 6 ou 7, e mais 2 fotocompositoras da imprensa oficial de Pernambuco, que cedeu para a gente. Eu me lembro que nessa máquina Gepeto e no Cobra, a impressão já era no papel comum, né? Que o que era uma economia muito grande. Não, né? Aí passava aquela cola print e colava. Não, ali era a Gepeto mais a Compose de impacto com a Margarida. Mas tinha a Gepeto fotocomposição. Sim, que era anterior, com papel fotográfico, a mesma coisa para revelação. Agora só porque também tudinho, o corpo, você podia botar o corpo até decimal. 10.2, 10.1, 70.1, então, até decimal você tinha. Então você tinha, para a matéria caber ali naquele espaço, você tinha como mexer de toda maneira. Não precisava cortar o texto, né, Eduardo? Não. E aí também você tinha na Gepeto de inclinar as letras, condensar, né, as letras, fazer esticar a letra para, né,
cair para a direita, esquerda, grinfo, condensar, fazer o que queria com a Gepeto. Né? Mas não demorou muito que começou a chegar as compôs de impacto, que tinha anteriormente aquela de esfera, né? Exatamente, a memória pequena. IBM. A IBM, exatamente, a IBM. Era? Mas só que a IBM, Eduardo, eu me lembro que era a esfera, mas, por exemplo, quando tinha um negrito, você tinha que trocar a esfera e botar uma esfera que, né, exatamente. que mudasse o negrito. Quando tinha uma itálica, tinha que trocar a esfera e botar a itálica, né? A de Margarida era também, mas a de Margarida tornou-se prática, né? E daí começou a montar isso, né? Fotografar todinha, tirava em papel, né? A composição? Da composição e montava já no papel, né? Eu me lembro, rapaz, me lembro de dois caras que trabalhavam com essas máquinas, primeiro com o IBM, depois com a Evolução. Eudo e Paulo Martins. Paulo Martins. Né? Lá no momento que você teve lá junto. Exatamente. As composições ali eram Gepeto de impacto, né? Exatamente. A União também comprou, juntamente com a fotocompositora. E na gráfica tinha a Forma Compose, que por sinal eu achava uma máquina mais assentada. Certo. Menos problema. Menos problema. Né? Eduardo, e a interligação dessa pré-impressão com a impressão propriamente dita? Porque terminou a pré-impressão, aí ia para a gravação do fotolito. A montagem, né? Na paginação. Naquele papel diagrama bem grande, branco, né? Era. Que tinha as meninas, tudo. Ilka, Vera, né? Que trabalhavam naquele setor. Era. Aí ia para o fotolito, tirava aquela foto da página no tamanho normal e ia para a gravação de chapa. E tirava as fotos, né? Exemplo da cidade, houve um evento, a foto também era tirada, o positivo ou negativo, né? Tirava a foto, né? E nas páginas, ali saía branco, onde tinha a janela para fixar a foto. A negativo, o positivo da foto, né? De acordo com a chapa que estivesse usando. Mas essa evolução na pré-impressão foi maior e mais rápida do que no fotolito e na gravação de chapa, não foi? Não, agilizou muito, porque do sistema quente, né? Para tirar isso, aquilo, fazer a correção, tirar a linha, retoque, tirar a linha. E aí montava, as linhas eram tudo traçado em caneta, né? O preto ou vermelha, certo. Não era? E os frisos, né? Os frisos, né? E daí montava e ia para a fotomecânica e saía o fotolito. E tinha um outro que montava as fotos, isso, aquilo em cima, né? E retocar, né? Porque onde tivesse uma falhazinha, retocava. Botava aquela tinta guachezinha. Exatamente. Marronzinha, né? Marronzinha, para não sair a mancha da tinta. A mancha da página, exatamente. Na página. Eduardo, a gente está falando assim, passo a passo, de uma evolução tecnológica muito grande, né? E a foto colorida, quando chegou? Aí a coisa, né? Foi um salto também. Foi um salto. Muito. E também era mecânica ainda, né? Ainda. Eu me lembro que fazia várias camadas, porque uma era amarela, uma era preta, uma era vermelha. Era o ampliador, isso aquilo tinha seus filtros, né? As retículas combinando isso, aquilo, casando as. O registro, né? Para dar Quem fazia isso era Domício, né? Exatamente. Né? E era um trabalho manual também, Manual. Teve uma época que a gente aqui saiu o primeiro jornal colorido numa edição de vestibular. Tudo isso foi preparado por Paulo Sérgio. Aí só ficou faltando o preto, né? A lista dos aprovados do vestibular. Né? Que era o texto. Digamos assim. Né? Certo. Entendeu? Mas era um trabalho muito grande. Você começava a fazer uma página colorida na quinta-feira. Para sair no domingo. Quando quis uma rapidez maior, ia para Recife, no Jornal do Comércio. Eu me lembro dessa época. Você lembra, né? Você alcançou. Aí o carro levava a foto e trazia, e a gente foi criando um banco de imagem, né? Exatamente. Quando precisava de uma foto. Por exemplo,
começou a época das frutas tropicais, então é manga, caju, né? Aí a gente já tinha no arquivo uma seleção de cores, que se falava disso, né? Exatamente. Que era esse o termo. E aí a gente não precisava da revelação imediata, já não precisava ir no Recife, né? E tu, em tudo canto aí? Acompanhava, estava aqui dentro, né? E a gente entrava, eu trabalhava mais a parte de manhã, mas à noite, o jornal ia, você lembra que ia até tarde, né? E os problemas geralmente ocorriam à noite mesmo, porque né? era Perto da impressão, né? Era. E o jornal, a gente, às vezes, ficava tarde, e tinha que amanhecer o dia, que teve uma época que eu trabalhei à noite, porque o meu irmão precisou das cadeiras lá na Universidade, Lenine, né? Certo, eu sei. Aí, já sentou aí, já contou a história dele também, pronto. viu? Aí ele precisava, o curso dele era mais, né, diurno, né? E nessa época só estava de dia, depois que eu fiz outro curso, Direito, né? De Educação Física, mas o curso de Mecânica era mais pesado e exigia mais a presença dele na universidade. Aí eu ficava muito à noite. Isso aí aqui de madrugada, né? O dia amanhecendo, muitas vezes não tinha carro e ia para o ponto do ônibus. Né? Pois é. Né? E era interessante porque o Jornal Nacional da noite, né? Aguinaldo, Almeida, os redatores, isso aquilo, parava para tomar o leite, né? O café que vinha da gauchinha, com sanduíche, para escutarem a notícia, para colocar a notícia atualizada, né? Certo. Entendeu? Aí, né, meia-noite por aí, que pegava aquela notícia mais atualizada da primeira e jogava também para a 8ª página, né? E ia redigir, né, a matéria que eu vi no Jornal Nacional. Isso. Era muita coisa, né? E sobretudo quando o Telepi não estava funcionando. Não tinha notícia. Não tinha fonte, tinha que ir direto para a televisão mesmo. E durante o dia, né? Durante o dia o jornal começava de manhã, né, a parte de composição, questão de esporte, questão de arte, essas coisas. E aquelas outras notícias, né, chegava depois de 2 horas, 3 horas, porque você lembra bem que dependia do avião chegar para trazer os jornais do dia para colocar para o dia anterior, né? Pois é. Tinha até mais recorte. A tesoura pressa. Tem a história da tesoura. Você sentiu alguma dificuldade ou o fato de ter feito a eletrônica facilitou tudo? Ajudou, porque a eletrônica em si foi apenas uma cadeira. Naquela época não existia nem a eletrônica digital. Certo? Quando eu fiz um outro curso técnico de equipamento hospitalar, sim, havia uma cadeira de eletrônica mais completa. Né? Mais completa. Né? E eu fiquei muito dividido nessas partes porque pensava, como fiz direito, segui direito, educação física, saí na área de educador, né? Física. E só nos últimos anos que aí eu dediquei mais à parte técnica. Você recebeu convites para sair daqui, obviamente. Por exemplo, você contou a história de Alagoas, mas nunca pensou em, por exemplo, ir para o sul e trabalhar no... Lula, teve, quando no norte, saí do norte, estava aqui na União, tem um problema no norte. E Paulo Sérgio, que trabalha aqui, que é meu compadre, eu que levei ele para o norte. Ele contou a história dele aqui, você foi o responsável por botar ele nessa história. A gente estudávamos junto na escola, né? Mas Paulo muito inteligente, Paulo, né? Eu acho que o ramo dele era um outro, né? Mas dedicou-se ali no norte a vida toda, de manhã, tarde. Aí deu um problema, ele me chamou e nessa altura veio Ari Cunha, filho dos grandes do Diário Associado, e ele também. Ele foi condômino dos associados. Ele que me deu equipamento, ajudou a montar equipamento, o Ari Cunha pai e o Ari Cunha filho. O Ari Cunha filho era um engenheiro dentro da autográfica responsável, na América do Sul toda. Né? Aí deu um problema, aí eu trabalhei com ele um dia lá, ele tirando defeito, eu apenas mais acompanhando, né? Entendeu? Mas aprendendo com ele.
né? Aí ele chegou e disse, por que você saiu daqui? Eu disse, porque a proposta do outro, né, da União, foi muito, era equipamento novo, isso, aquilo, qual era o equipamento? Aí contei a ele, bom, aí ele pegou no meu braço, aí entrou e marcou negócio. Como é que vocês deixam um camarada desse sair daqui? Se você não quiser, ele vai para Brasília, trabalhar no Correio Brasilense, e lá na minha casa, tem um apartamento atrás, ele fica lá. Quer ir? Né? Eu estudando já, isso aqui, universidade, fazendo 2 cursos, né? Você ficou. Que eu devia ter ido. Né? Né? Devia... Hoje você sabe disso, mas na época... Na época, né? Já que namorada, tudo aqui, a família dependia também de estar bem junto. Né? E outra foi o Diário de Pernambuco, certo? Eu faço parte do movimento escolar e tem um grupo que era responsável pelos jovens do Nordeste. E eu fazia parte disso. E o próprio movimento escolar arrumou para eu ir para o Diário de Pernambuco, certo? E onde estive, acertou tudo, né? Também aí veio a família, tinha que dar essa assistência fisicamente também a família, impediu que eu fosse para o Diário de Pernambuco. Aí, acabou que você dedicou-se a Paraíba. Fiquei na Paraíba toda, né? É. Saindo para lá, mas o quartel-general era aqui. Você falou que sua parte sempre foi mais a pré-impressão, né? A área técnica da pré-impressão. Mas eu mesmo testemunhei muitas vezes você resolvendo problemas de mecânica na impressora. Sim, teve. Quando você não resolvia pessoalmente, chamavam uns amigos que você tinha no Diário de Pernambuco, né? Eletronicamente, quantas vezes Jorge Pinon me socorreu? Você conheceu o Jorge Pinon? Darlan, não é? Ailton também, né? Que era da Ailton, mecânica, não é? Uhum. Jorge Pinon, né, faleceu o ano passado, a sumidade, passa isso, aquilo, né? Entendeu? E viajamos para alguns campos para prestar alguns serviços juntos. Mas, rapaz, Eduardo, além de você ter testemunhado esse salto tecnológico que saiu do linotipo para o offset, você também testemunhou a saída digamos assim, da pré-impressão do offset para o digital. Sim, porque eu e Paulo colocamos um escritóriozinho na Tabajara, ali do lado do Correio, um escritório para fazer esses jornaizinhos. Certo. Boletim, sindicato, não sei o quê. Fazia isso porque no Correio não tinha, e Bené chegava à procura para o Correio fazer, e Bené indicava a gente. Certo. E saía muitos jornais, né? A Folha de Cabedelo que a gente fazia, né? A província de Goiânia, de Guarabira, o Nordeste, tinha um jornalzinho já certo, né? E começamos com Impacto, uma forma composta que eu adquiri. Eu e Paulo. Aí compramos uma impressora laser 4L, né? Que hoje essas impressoras pequenas só é o papel Office A4, mas ela vinha até o Office 1, né? E com 3 páginas você montava o jornal. Montava uma página de jornal, né? Saía invertido no vegetal. Certo. Esse vegetal eu vi isso no sertão, lá em Campina Grande, que é de Edivaldo Otto. Certo? Gazeta do Sertão. A Gazeta do Sertão. Muito bem. Ele batia em papel comum, certo? Na impressora IBM Compose. Certo. E passava um óleo fino atrás para ver a transparência para a fotomecânica. O custo era lá embaixo. Lá embaixo. E a gente aqui com papel fotográfico, isso, aquilo, com filme para revelação, o próprio filme. O próprio papel especial. Era papel que era filme e o filme positivo e negativo da página, né? E as fotos. Né? E aquilo, rapaz, dá para a gente fazer. Aí, Paulo pesquisando, né? Ele nessa área era bem mais avançado do que o meu conhecimento, ele pesquisava muito. Aí vamos comprar uma máquina e tirar em papel vegetal, né? E que deu certo fazendo isso. E quem também já fazendo isso foi Nelson Piquet, no norte com Luciano Piquet, com
só o classificado. É. Só o classificado. Não é somente, não fazia outra coisa. Ele levava para casa a máquina, que era um segredo, uma máquina laser de 4L, e levava no carro e trazia no carro a máquina dele. Né? E compramos uma dessa e começou a fazer esses jornais. E Paulo contou aqui que a informatização da União começou por conta desse escritório, não foi? Foi, exatamente. Parece que era Itamacã do superintendente, acabou fechando o negócio com vocês. Vocês vieram para cá com máquina, equipamento, fio, cadeira e tudo, foi? Houve como é que se diz? Quando a Polícia Federal pega um bocado de equipamento e faz uma apreensão. Apreensão e coloca no leilão. Um leilão. Em Boqueirão. Chegou lá, comprou um bocado de microcomputadores e instalamos aqui. Tá aí. Né? Mas aí houve uma paralisação lá no norte, no Diário Associado, e eu só fui no Diário da Borborema. Você conheceu e conhece bem Cabral. Cabral, Zé Cabral. Né, o editor do Diário da Borborema. Ele chegou aperreado daquele jeito, o jornal não vai sair, isso aqui vocês fazem, vamos fazer o jornal. Então, o primeiro jornal 100% né, digitalizado em laser foi o Diário da Borborema. Tá aí? Foi o primeiro jornal. Tinha o classificado do Norte com Luciano Piquet. Certo. Mas o primeiro jornal foi o Diário da Borborema. Da primeira à última página. Avançou da primeira à última. Com as fotografias, isso, aquilo, dentro dos recursos que tinha. Né? Foi fazendo, aí daí a coisa expandiu. O Diário da Borborema já saiu porque os outros não saem, né? Aí oferecemos aqui a Itamar, começamos com o Domingos levou a gente para o gabinete de Itamar e começou. Era para fazer o segundo caderno todo, né? Para entregar de tal hora. Para entregar de tal hora. Foi, dentro de 3 dias, 4 dias, já estava o jornal todo. O Paulo chegava aqui às 7 horas da manhã e saía de 2 horas da Ainda da hoje madrugada. é assim, aquilo é um corpo para trabalhar. Aí ele era quem fazia todo. Aí daí, né, outros camaradas que digitavam, foram aprendendo a informática, né, o PageMaker, que ninguém conhecia nada ainda. Né? Você veja que hoje não existe nada analógico na produção do jornal. Só quando o repórter senta para teclar. O ato de teclar é um ato analógico. Mas a partir daí, depois que a matéria está dentro do computador, todo o processo é digital, né? Digital. Porque você diagrama digitalmente, você faz todo ajuste, você manda papel impressão, você manda para papel impressão, que eu digo assim, do computador já sai direto para a chapa. Não é isso? Você já manda direto para a processadora. Não tem mais aquele processo de fazer paginação, emenda. Se lembra? Lembra. Olha, vai cortar aquelas fitinhas para substituir na página o que tinha erro. Hoje você faz no computador, corrige tudo, manda, ajusta, aperta, elastece, enfim, você não tem, manualmente você não mexe nada, é só não. no comando. Dá um comando eletrônico e ele resolve. Aí daí começou uma semana e pouco, já saiu o jornal todo. Aí já ficou gente sobrando. Nessa altura não estavam gostando da gente, né? Que é um problema da tecnologia, né, Eduardo? Vamos desempregar muita gente, isso, aquilo, né? Mas se a pessoa tiver, assim, disposição para aprender, a pessoa acende, porque você veja, você chegou no norte, recém-saído da escola técnica. Eu estava na escola. Aliás, ainda estava na escola técnica. Estava na escola. Pagou uma disciplina de eletrônica, só para saber o que era. De repente, estava digitando no norte, né? Quer dizer, transferindo os textos que estavam datilografados para dentro de um computador daquela época. Aquilo não é um computador. Diz o nome computador. Deixava de ser, né? É uma fotocompositora, né? Então, foi curioso, chegou perto da instalação de equipamento, aprendeu, deixou a digitação. Tá certo? Certo. E de repente você sempre se reciclou. Uma máquina nova chegava, você estava lá. Uma máquina nova chegava, você estava lá. O Norte, o Correio é a mesma coisa. Então, até hoje você é a referência, né? Quebrou, já o Correio, quando foi dos 3 jornais, foi o último, né? Daqui, era Zecurati. Era uma fotocompositora individual, linha por linha, despachava e saía também papel fotográfico. Como era o nome dela? Zé Curati. Zé Furati? Zé Curati. Zé Curati. Da Corpo Gráfica.
Da Compográfica. Umas azuis grandes, né? Aí veio, você lembra do momento, com impacto. Mas nessa aí a gente começamos a fazer e até hoje o Paulo ficou aqui né? Na União, né? Pois é. Paulo... Aí compramos a primeira laser formato A3. Certo? Que a gente montava em 3 ofício 1 para sair a página. Perfeito. E a laser A3 era 2. No meio, cortava ali, já colocava, já despachava para a fotomecânica. Foi um avanço grande, né? Uma impressora grande, né? Na época muito grande. Compramos até em Recife, né? Demorou uns 2 meses para entregar, que pediu aos Estados Unidos, né? Um HP, formato A3. Aí avançou muito, né? Aí agilizou muito, foto, tudo, né? Tudo saía. E era tudo importado, né? Você não tinha imediatamente, né? Não. Como hoje você compra um computador na esquina. Pede, chega hoje, né? O cara vem deixar aqui imediatamente. Manda o motoboy, como você diz, né? Aí chegamos aqui com esses equipamentos do leilão, lá em Boqueirão, a bancada, computadores, né? E daí foram aprendendo a digitar, aprendendo algum redator, isso, aquilo, e foi evoluindo. Eu imagino, Eduardo, quando... E a leitura, bom, porque ia para... tirava a cópia e ia para a revisão. Depois voltava para digitar as emendas. Ia emendar, né? Aí colocaram os revisores acompanhando no visor. Certo. Né? Que já corrigia ali. Já corrigia. Para editar. O jornal praticamente era zero, né? Não estou dizendo zero, da revisão. Mas no leitor dava mais, porque passava despercebido. Não é você olhando, anotando, um está lendo, outro está acompanhando, e ali era só uma pessoa, né? Mas, na tela, né? Na tela, né? Aí também teve uma época pequena de tirar isso numa matricial, que o custo era papel, baratinho, aquilo. Tiramos na matricial. As duas coisas. Ela corrigia na matricial. Era. Aí eu passava o visto, fazia a emenda no visor, no terminal, pronto, já estava pronta. Já estava revisada, né? Eduardo, e hoje, Eduardo? Hoje é uma beleza, né? Hoje é uma beleza, né? Chegou, aí depois desse processo chegou a mês de 7, né? Eu me lembro. Sai a página, o computador, dispara para mês de 7 e vai. Já saiu o filme, né? Caiu o filme, né? As seleções. A processadora, né? A processadora. Eu me lembro da IBF, que a processadora quebrou, chama Eduardo. Né? A IBF tinha a sua processadora, a mais comum no mercado era a Grusgense. 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 É uma dinamarquesa. Uma dinamarquesa. Mas tinha a Agfa também, né? Tinha outra, Rust. Tinha italiana, tem isso, aquilo. Aí, a MEI7 demorou um bocado de tempo, né? Até a União ainda tem uma, eu acho, né? Que eu que cedi aquilo para a União. Foi um rebu danado. Aqui tem uma história tão grande aquela. Tem. Conta aí, rapaz, como foi? Bem, eu adquiri aquele jornal da Paraíba. E tinha adquirido também do Norte, que o Norte tinha comprado CTP, isso, né? Certo? Norte não, Correio. Né? Foi a primeira a comprar CTP. Do jornal da Paraíba, foi? Em Campina Grande? Em Campina Grande. Aí fiquei com 2. E aqui eles deram defeito em uma, ele mandava fazer num birô de serviço, né? E essa que tem na União, aí eu digo, Eduardo, você tem? Tem. Chegou aqui, botou, funcionou, né? Aí 1 mês, 2 meses, também eu sou sossegado, parado com essas coisas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 3 anos, né? Não tinham também não tinham acertado, e eles pagavam caro. Levavam o filme para o camarada tirar, vinha do centro para cá, no birô de serviço. E eu coloquei. No dia que eu vim pegar, disse, olha, eu preciso tirar meu equipamento. Porque tinha uma venda para ela. Não, o equipamento não é seu não. Eu digo, é. Aí os camaradas, não, é dele. Né? E outros equipamentos que tinha, né? Eu deixava para resolver a bronca e deixava para lá. Muita amizade, muita intimidade, os anos, né, aqui dentro do jornal. Aí disse, não vai sair. Eu digo, mas qual é o prazo que você quer? Não. Eu digo, o equipamento é meu. Eu disse, não, é dele, é dele. Bom,
Aí eu digo o seguinte, eu vim aqui, o carro tá, eu vou levar a máquina. Pediram para resolver, né, uns dias, e não resolveram. Né? Aí eu conversando com alguém, questão política, eu tinha uma velha, né? Ela disse, vou tocar fogo na frente da União. De um equipamento desse, né? Um protesto. Em protesto, né? E alguém vinha até e a imprensa, a oposição saía, né? Bem, mas aí levou tempo, aí entrou outro diretor, Fernando Moura. Não, Eduardo eu conheço há muito tempo, né? Silvano, isso não tem nada. Eduardo, tu tem o que aqui? Tu tem isso, aquilo, rolagem de máquina, isso, aquilo. Vamos fazer um pacote aqui? Bora. Ele disse, quanto é que você me dá? Ele disse, soma aí, somou tanto. Ele disse, eu vou lhe dar tanto. Agora, amanhã você vem pegar. Está feito. Né? Isso, Fernando Moura, que resolveu o problema daquela máquina e de outros serviços e de outros equipamentos. Tá aí, rapaz. Fernando Moura. Um diretor não quis reconhecer e o outro resolveu na maior tranquilidade. Maior tranquilidade. Sem discussão, porque Fernando Moura ele conhecia bem, eu não sei quem era o outro diretor, mas parece que ele conhecia, não sabia da sua história com a União. Mas, Eduardo... Ficou até um ponto, não é, da direção, dessa diretora, né, impedir que eu entrasse na União. Diga aí. Mas isso foi questão de dia, as camadas, não, rapaz, isso não pode. O camarada de serviço, que é empresa, o que ele contribuiu, a União é quem deve esse favor. E se quebrasse? Não é a União que deve esse favor. Ele é a vítima. Né? Aí, mas graças, foi tudo resolvido, tudo na paz. É brigar contigo, né? E retornou tudo na paz. Né? Né? Pois é. Não ficou nenhuma. Mas me diz, Eduardo, e esse salto tecnológico para o digital, que representou um novo avanço, né? Mas a impressão continua a mesma, né, Eduardo? A impressão continua. É analógica, né? A gente falando na mesa de 7, aí chegou a CTP, né? Né? Do computador direto para a chapa. Né? Aí é o que está até hoje, permanece. E né? tem deles que já vai do computador direto para a banqueta, né? Não é? Direto para o cilindro da máquina, né? Que vai para o cilindro joga a banqueta e a banqueta no papel. Pois né? E tem deles que vai a leitura no cilindro da máquina. Né? No meu conhecimento, o primeiro a colocar uma máquina rotativa, né? Que é a máquina que imprime jornais, né? Foi o jornal do Maranhão de Sarney. O Imparcial? Não. O Imparcial era dos associados, né? O de Sarney, eu não me lembro. O Liberal. Acho que era o Liberal. Não era o Liberal, era o Liberal do Pará de Belém, esse eu conheci. Né? Eu não fui nunca em Maranhão, no jornal dele. Né? Maranhão foi, mas não fui no jornal dele. Mas do que tem um conhecimento de jornal, foi o primeiro jornal a adotar que a leitura era no cilindro, foi o de Sarney. Eduardo, e com essa sua experiência toda, passou por todos esses processos, como é que você imagina que o jornal vai continuar sendo impresso? Porque essa parte final é analógica, tem que imprimir um carimbo no papel e sai lá na dobradeira, né? E cartela, ou então tem aquelas dobradeiras maravilhosas, né? Que já dobram não sei quantos cadernos. Tira vários cadernos juntos, né? Mas eu digo assim, que futuro vai ser isso? Vamos ver, né? Porque a gente tinha isso nas edições de livros. Você sabe que tem países que caiu um pouco e hoje está subindo, né? A impressão de livro. Né? Tinha países que já adotou dentro do sistema educacional e já eliminaram, voltou, né? Voltou, a gente viu aquele negócio de Suécia, Irlanda. Aqueles países por ali. Entendeu? Que... Eu acredito que vamos retornar um pouco ao impresso. Os dois balanceados. Mas eu digo assim, que evolução tecnológica falta para chegar na impressora mesmo, né? Porque vai ser uma impressão a laser, vai ser uma impressão... Porque essa impressão de bobina de papel, com água, com tinta, com cilindro, né? Mas vai chegar. Do jeito que chegou, essas pequenas, isso, aquilo que... Então você quer um livro, fazia tudo isso, como faz até o 97, né?
Hoje você faz tudo digitalizado, né? Mas a impressão ainda é offset, né, Eduardo? Porque ainda é a mais barata, né? De livro, essas coisas, não. Não é? Aqui na União não faz livro offset. A União faz. Então. Mas JB e outras gráficas aí, as concorrências, por exemplo, dos livros editados pela editora da universidade, tudo é digitalizada, né? Isso é um custo bem conta. E alguns faz só a capa em offset, né? Porque a capa em offset é uma coisa que pratica a eternidade. E a digital cai um pouco, caía mais, hoje não. Hoje está quase 100% com os anos, né? A perca é mínima, certo? De qualidade. Tem qualidade também e rapidez. Para você ter a ideia, teve um livro de um conhecido de Pernambuco, né? Há 15 dias atrás, eu mandei esse livro para uma gráfica em Curitiba. Eles mandaram o livro, a boneca, já prontinho, um livro 100% feito, classificado, né? Com 13 dias, esse livro estava aqui. A tiragem completa. Completa. 13 dias. E com um preço, né, 1/3 do mercado. Já pensou, velho? 1/3. Quer dizer que você não tem dúvida de que vai terminar jornal no digital também? Também. Mas rotativo? Será? Mesmo que não seja numa máquina maior, não é? Num tabloide, não é? E tira, porque você tira isso daí agrupado. Uma rapidez grande, já está cada jornal, né? Pronto. Você vai para uma alçadeira, pronto, já está, né? Vai embora. Está dobrado, já está grampeado. Né? E até porque as tiragens não são aquelas, né? Você não, lembra? há jornais no mundo que trabalham com isso, Eu não conheço, não. Sim, certo. Não é aquela máquina que tinha, que você conheceu, do Diário, não é, do Jornal do Comércio, que era bobina dupla. Pois é. Trocava automaticamente. Caía para 35 mil jornais por hora, para trocar a bobina. E só o jornal ali que tem uma fitazinha, escolhia ele. Era o que era perdido, né? Que era perdido. Pois é. Então, o tabloide, a gente tira aqui em 8 páginas nas bobinas do nosso mercado. No Diário, no Jornal do Comércio, era 16 páginas uma bobina, né? E para fazer o jornal stand, cortava no meio, né? Como a gente faz aqui o tabloide, ele faz o stand. Era um mundo demais. Que foram todas vendidas em peso, né? Vendidas em peso? Em peso. As impressoras? Todas elas. E como é que o jornal o Diário de Pernambuco e o Jornal do Comércio só existem Não, online? O único jornal impresso que ainda tem em Pernambuco é a Folha, né? A Folha. Em pequeno, né? É como na Paraíba é a União, né? É a União. A União ainda é em stand, né? A dele é aquele tabloide francês, né? Pois é. Não é? E aí, tu acredita? E ainda que eu conheço é a Tribuna de Maceió, de Alagoas, que foi de PC Faria, que é uma cooperativa. Ali eu conheço bem, que ele tem muita assistência em Alagoas. Certo. E, por sinal, foi o jornal mais completo. Também o dinheiro vinha fácil. O jornal, a impressora grande, era 4 fotocompositoras, 2 fotomecânicas no ARC, 2 de rolo, 2 Scania, maior do que essa sala, 3 metros, 2 de rolo, né? Até hoje tem equipamento encostado lá em depósito. Tu acredita no futuro do impresso? Ou tu acha que a tendência é a tecnologia engolir? É uma interrogação, certo? Mas eu acredito que vai dar uma melhorada. Vai dar uma melhorada, né? Vai sobreviver. Livro, você vê que tá voltando. O exemplo do livro é um bom exemplo. Dentro das escolas, né, internacionais, isso, aquilo. Eduardo, tu queria acrescentar alguma coisa? Tem algum tema que eu não toquei, que você gostaria de falar? Não, a grande coisa era a questão dos vestibulares. Na concorrência que tinha, não era? E se montava aqueles esquemas. Esquema. Eu participei tanto do Norte, aqui no Correio, não é? Tinha ano que estava no Correio, tinha ano que estava aqui, não é? E era uma concorrência muito grande, né? Teve um episódio, Luiz Carlos, que foi interessante, que a concorrência é grande, né? E o Correio já pronto, o Norte pronto, né?
para 16 minutos, o Norte, uma vez, 16 minutos, colocou o jornal na rua. Entendeu? Aí o Correio também tinha ano que era o Correio, a União, e a União, como tinha que deslocar, pegar lá na Copérnia, na Epitácio Pessoa e vir pra cá, né? Vinha de moto, né? A Ademir era quem trazia isso. E houve que a União estava atrasada no processo, certo? A fornecedora de energia era a Saelpa, na época, né? Do Estado, né? Dado o momento, quando liberaram a lista, faltou energia no Norte e Correio. Né? Disseram que a coisa foi proposital. E a União aproveitou e saiu da Saiu com um jornal belo, bonito, recalcado. Tá vendo? Essa história é maravilhosa, né, rapaz, desse trabalho do jornal. Pois, Eduardo. E outra questão né, das atividades da União Esportiva, lazer, né, muitas coisas dessas que tive na União. Né? Pois, Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui no Memórias. São histórias aí que vão ficar guardadas, né? Dessa sua participação longeva como técnico, como um cara responsável para deixar tudo nos trinques para funcionar. Muito obrigado aqui pela presença e até a próxima edição do Memórias da União.